Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa especialidade médica fascinante: alergia e imunologia. Olá, exato. E para guiar a gente nessa exploração, nós analisamos uma entrevista super detalhada com a doutora Paula Argolo, que é especialista na área e compartilhou muita coisa interessante. Sim, foi uma conversa bem rica, né? Deu para ter uma visão bem completa. Pois é, e a nossa ideia aqui é justamente essa: tentar entender o que é, na real, ser um alergista e imunologista hoje em dia, sabe? Como é que é a formação, a gente vai focar um pouco na experiência do HC da USP, que ela contou. Que é uma super referência, né? Exato. E também como é o dia a dia, o tipo de paciente que procura e, claro, né, as perspectivas de carreira, como é que está o mercado. Isso. E já para começar, um negócio que me chamou a atenção. Os caminhos para chegar nessa especialidade são vários, né? Não é só vindo da clínica médica ou da pediatria. Não mesmo. Em alguns serviços, até dermato ou otorrino pode ser a porta de entrada. Então tá, vamos começar a desvendar isso. A primeira dúvida é: o que exatamente essa especialidade faz? Especialmente pensando que atende adulto, atende criança, a doutora Argolo mesmo veio da pediatria, né? É uma ótima pergunta para começar, porque o campo é bem vasto, sabe? De um lado, a gente tem a alergia, que aí entra o que o pessoal mais conhece, né? Rinite, asma, dermatite atópica. Aquelas coisas mais comuns. Isso, alergia à comida, reação a remédio, urticária, angioedema. E do outro lado, tem a imunologia. Aí o foco são as doenças do próprio sistema de defesa, Ah, tá. que aí inclui o que a gente chama hoje de erros inatos da imunidade. Antes era mais conhecido como imunodeficiência primária, né? Mas o termo atual é mais amplo. E também entram doenças autoimunes, autoinflamatórias. Entendi. Erro inato da imunidade. Gostei do termo, mais abrangente mesmo. É, porque cobre mais situações, né? E o fascinante aqui, eu acho, é ver como essas duas áreas não são separadas. Elas se sobrepõem o tempo todo. Como assim? Muitas alergias têm uma base imunológica super complexa por trás, sabe? E várias doenças que são, tipo, primariamente do sistema imune, se manifestam com sintomas que parecem alergia comum. Ah, entendi. Faz sentido. Uma coisa leva a outra ou se confunde? Exato. É uma dança constante entre as duas. E entender essa conexão é, bom, essencial para a prática. Super interessante. E os caminhos para a formação que você mencionou? Clínica médica, pediatria, medicina de família e essa possibilidade de dermato e otorrino dependendo do lugar. No HC-USP ela descreveu dois jeitos, né? Residência e o tal do estágio. Isso. E é importante colocar isso no contexto da formação médica no Brasil, né? Pelo que ela contou, lá no HC, a grande diferença prática entre a residência e o estágio é mais a bolsa. Que a residência tem e o estágio não. Exato. E algumas obrigações a mais para a residência, tipo, os residentes do primeiro ano, o R1, cobrem os plantões noturnos, fim de semana, na enfermaria. Os estagiários não têm isso, mas têm um day off a cada 15 dias. Ah, entendi. Mas fora isso, a carga horária da semana, os rodízios, o treinamento em si, pelo relato, é muito, muito parecido. E o ponto principal? O ponto crucial é que os dois formatos lá do HC te permitem prestar a prova de título da ASBAI, a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia. Ah, isso faz toda a diferença. Total, porque tem muita pós-graduação lato sensu por aí que não dá esse direito, sabe? E aí limita muito a atuação depois. Poder ter o título de especialista é fundamental. Com certeza. E como é que é essa formação lá no HC, no dia a dia? Ela falou de 2 anos, muito ambulatório, mas com parte hospitalar também, parece puxado. Parece intenso, mas muito bem estruturado para construir a base, né? A maior parte do tempo rola nos ambulatórios e eles são organizados por temas. Isso é interessante. Como assim por temas? Tipo, segunda-feira pode ser o dia de ver paciente com dermatite de contato, alergia no trabalho e uns casos mais raros, tipo angioedema hereditário, mastocitose. Aí na terça o foco muda para alergia alimentar, esofagite eosinofílica, dermatite atópica de novo. Entendi.
Cada dia um foco diferente. Isso, tem ambulatório para doença autoimune, autoinflamatória, tem um só para alergoimunopediátrica. E essa divisão semanal ajuda muito a conectar as coisas, sabe? Fora que tem aula teórica junto para complementar. Legal essa dinâmica. E além dos ambulatórios, ela falou muito de um rodízio chamado PET. Parece ser tipo o centro de diagnóstico, né? O que rola lá? Ah, o PET, sigla para provas de exposição e testes. É ali que o pessoal aprende a colocar a mão na massa mesmo, com as ferramentas de diagnóstico. E que ferramentas são essas? Olha, é uma variedade grande, desde os testes na pele de leitura rápida, sabe? O prick test, que é aquela gotinha no braço, e o intradérmico, para investigar alergia a ácaro, pólen, comida, veneno de inseto. Certo, esses são mais conhecidos. Sim, até os testes de contato, o PET test, aquele adesivo que fica nas costas uns 2, 3 dias. Para ver reação tardia, tipo a cosmético. Metal. Ah, sei qual é. E não para aí. Tem os testes de provocação oral, com comida e remédio. Esses são tipo o padrão ouro para confirmar ou descartar mesmo a alergia, sabe? Mas tem que fazer em lugar seguro, hospital ou clínica com estrutura. Imagino porque pode dar reação, né? Exato. Pode dar reação grave, tem que ter tudo pronto. E ainda tem espirometria para ver função do pulmão na asma, teste para urticária física de frio, calor, pressão. Às vezes precisa de biópsia de pele. Enfim, é um arsenal bem completo para investigar. Nossa, realmente um arsenal. Essa questão da segurança nos testes de provocação deve ser um ponto crítico. Fundamental. Ela ressaltou muito isso. A estrutura tem que estar pronta para lidar com qualquer coisa, até a anafilaxia. E a formação ainda inclui outros rodízios, né? Quais? Tem um que acompanha as infusões de imunoglobulina, lá na gama, que é super importante para quem tem imunodeficiência. Tem o rodízio de internação e interconsulta, para ver os casos mais graves no hospital. No R2 tem estádio no laboratório de imunologia clínica. Ah, para entender os exames mais a fundo. Isso. Tipo imunofenotipagem, para ver as células de defesa direitinho. Ajuda muito a interpretar depois. E ainda tem um período eletivo, que o R2 pode escolher fazer em outro lugar, até fora do Brasil, para focar em alguma área específica. Essa parte do laboratório no R2 parece muito boa. Ver como o exame é feito deve dar outra perspectiva na hora de pedir e interpretar, né? Com certeza. E isso conecta com um ponto que a doutora Golo bateu muito na tecla. A paixão pela fisiopatologia. A necessidade de ligar a teoria com o que você vê no paciente todo dia. Ela falou que isso foi ficando claro durante a formação, né? Exato. E parece que a reunião clínica semanal deles, na quinta-feira, é um exemplo disso. Começa com aula básica, aí um residente ou estagiário apresenta um caso difícil, discutem e depois tem uma aula mais profunda sobre o tema do caso. Que legal. Um ciclo completo. Sim, a teoria ilumina a prática e a prática desafia a buscar mais teoria. Parece ser o motor do aprendizado ali. Faz todo sentido. E falando em coisas que podem gerar dúvida, vamos explorar uns conceitos que ela mencionou. Por exemplo, imunoterapia específica. A famosa vacina de alergia. Como funciona isso exatamente? Boa. A imunoterapia específica é bem interessante porque é o único tratamento que tenta mudar a resposta do sistema imune ao alérgeno, sabe? A ideia é fazer o corpo tolerar aquilo. E como é feito? O paciente recebe doses bem pequenas e controladas que vão aumentando aos poucos do extrato daquilo que ele tem alergia. Pode ser ácaro, pólen, veneno de abelha, vespa. E hoje já tem pesquisa e alguns lugares fazendo até para alimentos, tipo leite, ovo. E dura muito tempo? O tratamento, sim, é longo, geralmente 3 a 5 anos. Começa com aplicações toda semana, depois passa para mensal. E sempre tem que ficar um tempo em observação depois de tomar, né? Mas o ponto principal é que, para algumas alergias, principalmente as respiratórias e a veneno de inseto, é a única coisa que pode mudar a história da doença mesmo e não só aliviar sintoma. Entendi. E os protocolos de dessensibilização? É a mesma coisa? Parece, mas é diferente. A dessensibilização é mais pontual, mais rápida. É para permitir que um paciente use um remédio que ele precisa muito, mas tem alergia. Ah, tipo os exemplos que ela deu. Isso. Uma grávida com sífilis que precisa de penicilina, mas é alérgica. Ou alguém que tem alergia a ovo e precisa tomar a vacina da febre amarela.
Nesses casos, com tudo super controlado, em hospital, a gente dá o remédio ou a vacina em doses que aumentam bem rápido, em horas ou dias. É para criar uma tolerância temporária só para poder fazer aquele tratamento essencial. Ah, tá. Uma tolerância para agora, não para sempre, como na imunoterapia. Exatamente essa a diferença. Não busca mudar a resposta a longo prazo, só resolver a necessidade imediata. Claríssimo. E a investigação de alergia a medicamentos, ela comentou que é complexa. E é mesmo. Reação a remédio é um quebra-cabeça, muitas vezes. Para reação que acontece na hora, às vezes dá para usar teste na pele com o remédio diluído. Mas o melhor mesmo, muitas vezes, é o teste de provocação controlada. Dá o remédio para o paciente em doses crescentes, olhando de perto. Com toda aquela segurança que a gente falou. Toda. E para as reações que demoram a aparecer, tipo a DRESS, que é uma reação bem grave, dá febre, mancha na pele, afeta órgãos, aí o teste de contato, o PET teste com o remédio, pode ajudar. Mas muitas vezes o diagnóstico vem da história clínica bem detalhada e de excluir outras coisas. É um raciocínio bem cuidadoso. Imagino. E por último, o tal do erro inato da imunidade. Por que mudou o nome de imunodeficiência primária? A mudança veio porque a gente entendeu melhor essas doenças. Imunodeficiência primária focava muito na falta de defesa, né? Nas infecções que não paravam. Certo. Mas hoje a gente sabe que muitas dessas doenças genéticas do sistema imune não causam só infecção. Podem causar autoimunidade, o corpo atacando ele mesmo, podem causar autoinflamação, uma inflamação sem parar, sem infecção, e até aumentar o risco de câncer. Nossa, bem mais ampla. Muito. Então, erro inato da imunidade pega melhor toda essa variedade de jeitos que a doença pode aparecer. E a ligação com o teste do pezinho ampliado, que busca marcadores como TREC e CREC, é fundamental, permite pegar algumas dessas doenças graves logo que o bebê nasce, antes de ter sintoma, e começar a tratar. Isso salva vidas. Incrível como entender o mecanismo por trás guia tudo, né? Desde o diagnóstico até o tratamento. Isso exige mesmo um estudo constante, né? Mergulhar na fisiopatologia. Totalmente. O sistema imune é super complexo, as doenças são variadas, tem que estar sempre estudando, sempre atualizada, conectando o sintoma do paciente com o que está acontecendo lá nas células, nas moléculas. É um desafio intelectual diário, mas muito gratificante. Com certeza. E olha, falando nesses desafios em estudo aprofundado e na necessidade de estar super bem preparado, isso me lembra uma coisa. Para quem está nessa jornada, né? Estudante de medicina, se preparando para a residência, dominar essa base é tudo. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É verdade. Ter acesso a ferramenta boa de estudo que ajuda a organizar, a testar o conhecimento nessas áreas que são densas, como a imunologia, nossa, faz muita diferença na formação, dá mais segurança para a gente lidar com os casos depois. Sem dúvida. E bom, depois dessa formação toda, dessa relação, como é que fica a carreira? O que faz o alergista e o imunologista no dia a dia depois de formado? Olha, as opções são bem variadas. O mais tradicional, claro, é o consultório. Atender paciente particular ou por convênio. Certo. Mas tem muita atuação em hospital também. Seja fazendo interconsulta, né, dando parecer para paciente internado com problema alérgico ou imune, ou trabalhando em centro de referência para doença rara, para imunodeficiência. Ah, legal. Outra frente super importante é fazer os procedimentos que a gente falou, os testes alérgicos, a imunoterapia, aplicar os medicamentos biológicos, fazer dessensibilização. E, claro, tem sempre o caminho da carreira acadêmica, né? Pesquisa, dar aula. E o mercado tem espaço? A doutora Argolo deu uma visão otimista, né? Sim, a impressão dela, pelo que ela viveu e viu com os colegas, é que não está saturado, não. Pelo contrário, ela acha que tem muita demanda escondida, sabe? Mas com assim escondida. Muita gente com doença alérgica ou imune que nem chega no especialista certo, talvez por falta de conhecimento mesmo do público e até de outros médicos. Ela comentou que tem bastante espaço, principalmente fora dos grandes centros, tipo São Paulo.
Deu exemplo de colegas que voltaram para os seus estados e se deram super bem. Que bom ouvir isso. É animador para quem está pensando na área. E falando de grana, remuneração, o que a entrevista sugeriu? Como quase toda área médica, varia bastante, né? Convênio paga menos por consulta, mas pode dar um volume no começo. Particular paga mais. Ela citou valores em São Paulo começando aí nos R$ 450 por consulta. Ok. E um ponto que ela destacou e que eu acho importante é o papel dos procedimentos. Teste, vacina, infusão. Isso agrega valor e vira uma fonte de receita a mais, sabe? Faz sentido. Ela deu até um exemplo de valor para cobrir supervisão de infusão de biológico em clínica, algo tipo R$ 650 por período. Isso mostra que para quem se dedica a essas frentes, dá para ter uma estabilidade financeira que permite, por exemplo, largar plantão de porta mais cedo na carreira se a pessoa quiser. Interessante. Então, juntando tudo isso, o que significa para a carreira? Significa que é uma especialidade que te dá bastante flexibilidade, né? Dá para montar a prática de jeitos diferentes, tem um potencial de retorno financeiro bom, principalmente se investir nos procedimentos, e reforça uma coisa que a doutora Argolo falou e que é super verdade. A residência, o estágio, não é só para aprender a técnica, é uma vitrine. Como assim vitrine? O seu desempenho, sua postura, sua ética, se você corre atrás, como você se relaciona com todo mundo, tudo isso conta muito para as portas que vão se abrir depois. As oportunidades vêm não só pelo diploma, mas pela reputação que você constrói ali. Total sentido. A formação é também construir quem você é como profissional. E pensando nisso, qual seria o perfil de médico que se encaixa bem nessa área? Que tipo de característica ajuda a pessoa a gostar e se dar bem? Olha, pelo que a gente conversou e pelo que ela falou, parece ser alguém que, primeiro, gosta de ambulatório, gosta daquela relação mais longa com o paciente, de acompanhar, mas que também não tem medo de botar a mão na massa com os procedimentos. Gostar dos dois mundos, então. Clínica e procedimento. Isso. E tem que ter uma afinidade real com o estudo da fisiopatologia. Gostar de fuçar, de entender o porquê das coisas, os mecanismos por trás das doenças. A especialidade atrai muito quem curte investigar caso difícil, sabe? Aquela urticária que ninguém descobre a causa, tosse crônica, dermatite grave, reação a remédio esquisita. O lado detetive da medicina. Exato. E como a formação em lugares como o HC é bem ampla, tem que se sentir à vontade para atender tanto criança quanto adulto. Transita bem entre esses dois universos. E além disso, o que mais você diria que é importante? Eu acrescentaria que precisa ter um raciocínio clínico super investigativo mesmo. Saber ligar os pontos, conectar sintomas que às vezes nem parecem ter relação com o sistema imune. Ter também uma boa dose de resiliência para lidar com a incerteza, porque tem caso que o diagnóstico é difícil mesmo. Verdade. E talvez o mais importante, uma capacidade de comunicação fora de série. Explicar doença crônica, tratamento que dura anos, controlar a ansiedade e a expectativa do paciente, da família. De um jeito claro, empático, isso é fundamental no dia a dia. Excelente. Habilidades essenciais mesmo. Bom, acho que deu para a gente ter uma visão bem completa hoje, né? Recapitulando rapidinho, vimos que alergia e imunologia é uma área super dinâmica, com vários jeitos de entrar, uma prática que mistura investigação clínica profunda, vários procedimentos e uma necessidade constante de entender a fundo a fisiopatologia do sistema imune, e que abre caminhos bem diversos e promissores na carreira. Exatamente. E só para fechar com uma provocação, pensando um pouco no futuro com base nisso tudo. O sistema imune está cada vez mais no centro de um monte de doenças, né? Muito além só da alergia e da imunodeficiência que a gente focou mais hoje. É verdade. Oncologia, reumato. Sim. Pensa na interface com a oncologia, com a imunoterapia do câncer, com a reumato, gastro, neuro. Como será que essa importância cada vez maior do sistema imune vai mudar a especialidade de alergia e imunologia no futuro, com mais e mais terapia imunomoduladora, tipo os biológicos, sendo usados em tudo quanto é área? Talvez o papel do alergista e imunologista fique ainda mais central, né? Como maestro para entender e manejar um monte de doença complexa. Fica aí a reflexão.